Olá, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui. Hoje nós já estamos na nossa lição de número 10 e quero dizer para os irmãos que sou grata a Deus por esta rica oportunidade que nós temos de aprendermos a palavra de Deus. E eu estou muito feliz com os irmãos aqui no meu canal. Para você que tem curtido as minhas aulas, se inscrever no meu canal, que Deus continue te abençoando grandemente. E eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez. Eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. E hoje, na lição de número 10, nós vamos falar sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. Nós vamos aprender o que realmente significa esta expressão, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar sobre o pecado de Davi. Nós não vamos aprofundar muito na palavra pecado, porque na lição de número 11 nós vamos falar sobre o que significa esta palavra, a origem desta palavra, e também não vamos aprofundar muito sobre as consequências do pecado de Davi, senão na aula de número 11 nós não teremos quase nada para explicarmos para as nossas classes. Mas quando nós falamos de pecado, pecado significa errar o alvo, significa transgredir as leis de Deus, é pecar contra os mandamentos de Deus, é desobedecer aquilo que Deus tem estipulado para nós. E o texto tomado por base para nós estudarmos esta lição é 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 18. Se você não leu esse texto, leia este texto, leia os versículos sugeridos durante toda esta semana. Nós vamos falar sobre o pecado de Davi, mas para aprendermos com os erros e com os acertos destes grandes homens de Deus. Nós não vamos falar sobre o pecado de Davi como se nós fôssemos juízes, como se nós estivéssemos aqui julgando as atitudes dele. Mas nós vamos falar o que nós vamos tirar de proveito sobre o pecado deste homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar sobre o pecado de Davi que abalou o seu reinado, que abalou a sua vida espiritual, que abalou a sua família, que abalou o seu emocional. Nós sabemos que quando nós pecamos, primeiramente nós pecamos contra Deus, depois nós pecamos contra nós mesmos e depois nós pecamos contra o nosso próximo. Mas o pecado, a primeira pessoa que ele atinge é a Deus. Nós estamos também sujeitos aos mesmos pecados como ele. Todos nós estamos sujeitos a pecar como Davi pecou. Ser escolhido por Deus não nos garante que nós não pecaremos. Ser batizados com o Espírito Santo de Deus não é sinal de nós estarmos blindados para que nós não possamos pecar. O segredo para nós não pecarmos é termos uma vida de oração, é sempre nos encher do Espírito Santo de Deus, é levar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, né? Como escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas, andar em espírito, está na tradução Revista e Corrigida. Vivermos no espírito, é uma tradução da NVI de Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. É vivermos no Espírito, é andarmos no Espírito, é nos encher do Espírito de Deus todos os dias das nossas vidas, é estarmos alertas e vigilantes, como nos ensinou Jesus Cristo em Mateus capítulo 26, versículo 41. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e pecou. Por que Davi pecou? Davi pecou como nós também podemos pecar, porque todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. O segredo dos que não pecaram
é porque estavam em constante vigilância. Caim matou Abel. Noé embebedou-se e ficou nu na sua tenda. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Jacó mentiu para o seu pai Isaque, que já estava cego e velho. Está em Gênesis capítulo 20, versículo 1 a 6. Abraão mentiu. Ele disse para Abimeleque que Sara era a sua irmã. Está em Gênesis capítulo 27, versículo 19. Aí nós nos perguntamos, muitas das vezes no início da nossa caminhada, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós perguntamos, por que estes pecados estão todos registrados na Bíblia Sagrada? Alguns podem dizer, Deus poderia ter ocultado estes pecados, Deus poderia ter escondido estes pecados e deixado ser escrito apenas os atos heróicos destes grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia ela não se limita apenas a escrever os atos heróicos dos seus personagens, mas ela revela para nós a fragilidade de cada um. Ela revela seus erros, ela revela seus acertos e não esconde, não omite os pecados destes homens. Se assim não fosse, seria como se Deus ocultasse estes pecados, estes erros destes homens escolhidos por Deus. É como se Deus estivesse varrendo o pecado deles para debaixo, é como se Deus estivesse escondendo toda a sujeira debaixo do tapete. E hoje, infelizmente, muitas igrejas, infelizmente, acontecem isso. Elas escondem, omitem o pecado de grandes pregadores, de grandes crentes, de homens e mulheres que têm um poder aquisitivo grande, alegando para nós que é para não causar escândalo, para não envergonhar as pessoas ou para proteger a imagem de alguém. Mas com Deus, ele não é assim. O pecado de Davi está registrado e ele ultrapassa os séculos para servir de exemplo para nós. A justiça de Deus sobre os nossos pecados é para que outras pessoas possam evitar errar onde estes homens, eles erraram. Deus não é assim e ele não admite que não haja punição pelos nossos pecados. Que os nossos pecados não sejam declarados para servir de exemplo para outras pessoas. Com o erro destas pessoas, nós podemos evitar o mesmo erro, não errar onde eles erraram. A Bíblia, ela vai nos dizer que ao diabo nós podemos resistir. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Mas então, como se faz isso? Como nós conseguimos resistir ao diabo, que é o nosso inimigo? É permanecendo firmes na fé. Mas quanto à imoralidade sexual, quanto à prostituição, a Bíblia nos avisa que nós devemos fugir. Existem coisas que são muito fortes e a fuga é a melhor escolha, é a melhor forma de nós escaparmos da imoralidade sexual. José, quando ele estava lá no Egito, na casa de Potifar, ele preferiu fugir, sofrer o ônus da sua fuga. Está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 10 e o versículo 11. Para José o melhor foi fugir e para nós também o melhor é a fuga para escaparmos deste pecado. Também está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e o versículo 19. Pois quem peca sexualmente, ele peca contra o próprio corpo e não somos de nós mesmos. Pois quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós passamos a ser tabernáculo de Deus, nós passamos a ser santuário de Deus, templo e morada do Espírito Santo.
porque nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. E o conselho que a palavra de Deus nos dá é: devemos fugir de toda aparência do mal. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. No tópico 1, nós vamos falar segundo o coração de Deus. Primeiro ponto: o homem segundo o coração de Deus. Está em Atos capítulo 13, versículo 22. Quem dá testemunho de Davi é o próprio Deus. É Deus que fala que ele tinha encontrado um homem segundo o seu coração. Deus não disse que tinha encontrado um homem perfeito e que tinha blindado aquele homem para não pecar. Mas Davi era um homem que buscava a orientação divina, que ele era dependente de Deus. Na verdade, Davi sabia que ele era um corregente e quem reinava, na verdade, era Deus. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. Será que depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós entramos em um estado de santidade absoluta, que nós não pecaremos nunca mais? Jesus, quando ele fez a sua oração ao Pai, né, em favor dos discípulos e também ao nosso favor, ele diz: Pai, eu peço, não que eu os tire do mundo, mas que eu os livre. Então, nós não fomos blindados para não pecar. O que nos ensina esta expressão? O que essa expressão nos ensina? Um homem segundo o coração de Deus. Essa expressão fala de alguém que procura agradar a Deus. Davi foi um homem que serviu a sua própria geração. Está em Atos capítulo 13, versículo 36. A missão de Jesus foi de servir. E a de Davi, que ele é um tipo de Cristo, também foi de servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Dificilmente hoje nós encontraremos líderes servindo, né? Ao contrário, eles querem ser servidos. E Jesus e Davi foi exemplo de servir a sua geração. Davi, ele priorizava a vontade de Deus e não a dele. Ele buscava de Deus respostas, estratégias, diretrizes, orientações. Ele queria ser um governante segundo o coração de Deus. Em tudo, Deus dirigia a vida de Davi. E nós vemos que todas as vezes que Davi fracassou, foi quando ele não buscou orientação de Deus. Davi, ele priorizava os planos de Deus e ele não frustrava os planos de Deus. Ele era paciente, ele esperava o tempo de Deus, ele sabia esperar o tempo de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. E hoje as igrejas, elas precisam de líderes, homens segundo o coração de Deus. Homens que queiram servir a sua geração, como foi Davi, e não frustrar os planos de Deus. A vida de Davi, ela pode ser dividida em duas partes, em dois momentos: antes da queda e depois da sua queda e do seu pecado. Ponto 2. Davi era escolhido de Deus, nós sabemos que ele foi escolhido de Deus, mas ele deu lugar à tentação. Davi, ele podia ter vencido a tentação? Sim, ele podia. Porque ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados diariamente. O problema da tentação é quando nós cedemos à tentação. O pecado é quando nós cedemos à tentação. Tiago, ele escreveu em sua epístola, no capítulo 1, do versículo 13 ao 15, que nós somos tentados pelos nossos maus desejos e nós somos seduzidos por eles. Lutar contra nossos desejos não é fácil. Dizer não para a nossa natureza carnal não é fácil. Nós aprendemos que são 3 áreas das nossas vidas que nós somos tentados, escreveu João na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 2, versículo 16. A concupiscência
dos olhos, da carne e a soberba da vida ou a ostentação dos bens. Como soldados, nós não podemos tirar a nossa armadura. Está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 a seguir, nós encontramos, toda a nossa armadura. Se Davi, ele tivesse se lembrado da palavra de Deus, ele não teria cedido. Ele quebrou 3 princípios dos mandamentos divinos que estão registrados em Êxodo, no capítulo 20. Ele quebrou 3 mandamentos. Lá está escrito: não cobiçarás nada do próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem o marido, nem a casa, nem o boi, nem a fazenda. Não cobiçar nada de ninguém. Os mandamentos dizem para nós: não adulterarás e também não matarás. Davi, em um único pecado, ele transgrediu 3 mandamentos divinos. Tiago continua dizendo, escrevendo para nós, que o pecado concebido, ele dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumido, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. Escreveu Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Talvez não a morte física, como foi no caso de Davi e como pode ser no nosso caso, mas gera a morte, a separação espiritual de Deus. Gera a morte espiritual em nossas vidas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Nós devemos blindar nossos pensamentos. Nós devemos colocar o capacete da salvação. Nós devemos pensar somente nas coisas que são de cima. Está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Se há algum louvor, nós podemos então pensar e fazermos como Jó, no capítulo 31 e no versículo 1. Nós devemos fazer um concerto com os nossos olhos. Davi, ele se descuidou ao permitir que seus olhos vagassem e se entregassem aos desejos carnais. Nós devemos trilhar o caminho da santidade, o caminho da oração, o caminho da leitura da Bíblia. Nós devemos trilhar o caminho da vigilância, estar sempre alertas. É possível sim. Alguém pode perguntar, mas é impossível viver uma vida de santidade. É possível sim viver uma vida de santidade. A palavra nos dá respaldo para isso. Há como sim viver uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, desde que nossa vida ela esteja escondida em Cristo. Davi, ele podia ter desejado, mas ele devia ter buscado auxílio em Deus, em suas fraquezas, porque cada um de nós temos fraquezas e só somos fortes quando nós estamos em Cristo. Então as nossas fraquezas nós depositamos aos pés de Cristo. Isso nós devemos fazer diariamente em nossas vidas, pois enquanto nós aqui estivermos, nós seremos tentados e lutaremos contra os nossos desejos pecaminosos. Davi cometeu erros gravíssimos e ele não foi exemplo para ninguém de perfeição, mas diferente de Saul, que nunca buscou arrependimento. Saul nunca se arrependeu, ele nunca buscou perdão da parte de Deus. E nós encontramos Davi se humilhando diante de Deus, confessando os seus pecados. Nós encontramos Davi dizendo que tinha se arrependido dos seus pecados. E ele alcança então o perdão de Deus, ele alcança o perdão de seus pecados. E ele então escreve o Salmo de número 51, revelando sua confissão, revelando sua súplica, o seu pedido de perdão e a sua renovação espiritual. Abre aspas. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a alegria da salvação. E ele suplica a Deus que ele não fosse expulso da presença de Deus.
e que Deus não consertasse o seu coração, ou que remendasse o seu coração, mas que Deus desse a ele um coração puro. Tópico 2. O ambiente que Davi pecou. Como estava o ambiente para que Davi pecasse, fosse tentado e cedesse à tentação? Nós já conhecemos por intermédio da Escritura Sagrada que o ambiente para quem tem propósito de agradar a Deus e viver em retidão não influenciará nas nossas vidas. Nós temos 2 exemplos de que o ambiente realmente ele não faz diferença na vida de quem quer agradar a Deus. Nós temos o exemplo de Adão. Quando Adão foi tentado, ele vivia no jardim de Éden, do Éden, que quer dizer um lugar de delícias. Adão, ele tinha tudo em suas mãos, ele tinha paz, tranquilidade, a presença de Deus, e ele pecou, ele cedeu à tentação. E nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, né? E estava jejuando, sendo tentado pelo diabo todos os dias, porém Jesus, ele não cedeu. Depende do nosso propósito de servir e de agradar a Deus. O que nos faz pecar é quando nós cedemos à tentação. Quando cedemos ao pecado, nosso coração, de onde procede todos os pecados, já está cheio de desejos. Este pecado, ele já foi gerado em nosso coração. E quando nós praticamos o pecado, ele é concebido. Está em Mateus 15, versículo 19. Depois que nós pecamos, não tem como voltar atrás. Devemos guardar o nosso coração da perversidade. Está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O escritor diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Tem um ditado popular que diz que mente vazia, ela é oficina do diabo. Então devemos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Davi, quando ele pecou, ele já não era mais um adolescente, né, no fogo das suas emoções. Ele já era um homem maduro, experiente, tinha muitas mulheres já. Mas ele estava tão autoconfiante, de tantas conquistas, de tantas vitórias. Este é o nosso perigo. Desobedeceu naquele dia, pois como rei, ele devia estar na guerra. Mas ele confiou a liderança daquela guerra ao seu capitão, Joabe. O povo partiu para conquistas de outras terras. Eles tinham acabado de vencer os arameus. E na primavera, época em que os reis partiam para as guerras, Davi reúne o seu exército, chama Joabe para liderar as tropas e partem para o combate contra os amonitas. E Davi então tem a péssima ideia. Ele decide ficar em casa. Come, dorme e levanta ao entardecer e vai passear pelo terraço. Ele podia fazer isso? Sim, ele podia, mas não enquanto o exército estava em combate. Enquanto a tropa estava em uma campanha militar. A indolência do rei, isto é, a sua preguiça, a sua morosidade, era o primeiro passo para a sua queda. Criticamos Davi, mas quantos cristãos também criam um ambiente propício para o pecado? Talvez você não tenha um terraço na sua casa ou na sua vida espiritual, mas você tem a internet na palma da sua mão. Você tem as redes sociais à sua disposição. Você tem aplicativos para conhecer novas pessoas. E tem pessoas que têm afundado em sua vida espiritual por causa desse ambiente propício, esse ambiente virtual, esse ambiente online. Davi, ele não pecou somente por olhar, porque olhar uma vez não tem problema. O problema é quando nós fixamos
os nossos olhos, quando nós passamos a cobiçar, quando nós passamos a desejar. Davi, ele podia ter desejado, ter cobiçado, mas ele podia ter orado e pedido a Deus que o livrasse daquela tentação. Jó, ele deu um exemplo maravilhoso, nós já falamos. Ele disse que ele fez um concerto com seus olhos, que ele não colocaria os seus olhos em uma virgem, quanto mais cobiçar uma mulher casada. Está em Jó, capítulo 31, versículo 1. Depois de cobiçar, ele não atentou para a palavra de Deus. O importante agora era satisfazer os seus desejos pecaminosos. Quantos obreiros têm trocado seu ministério pelo prazer do pecado? Não pensa de imediato nas consequências, assim como Davi errou. Muitos têm errado hoje. Ao invés de orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que nos livre daquela cobiça, daquele desejo. Mas vemos que quando a quebra de princípios, um abismo, ele chama outro abismo. Quando Deus revelou ao profeta Moisés o desejo que o povo teria quando eles entrassem na terra prometida, que Deus ia escolher um rei e eles iam desejar ter um rei, tinha regras para o povo, para essa eleição, para essa escolha do rei, mas também tinha regras para este rei escolhido, e quase nós não ouvimos e vemos ninguém pregar a respeito disso, que está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 16 ao 20. O rei está escrito lá. Ele não poderia adquirir muitos cavalos, ele não poderia tomar para si muitas mulheres, pois se fizesse assim, ele desviaria o seu coração. Também diz para o rei que ele não poderia acumular muito ouro e muita prata e muitas outras coisas. O rei, ele não poderia fazer quebra de princípio. Talvez nós não ouvimos muito pregar sobre isso, porque as pessoas querem acumular riquezas. E Davi, então, ele joga fora, de lado, no chão, essa ordenança de Deus e acumula para si dezenas de mulheres. Aqui nós vamos citar apenas algumas, porque existem outras, né? Eu vou falar só no tempo que ele estava em Hebrom. Ainoã, Abigail, Maaca, Mical, Agite, Abital, Eglá. Estas são as que deram filhos a Davi em Hebrom. Mas a lista de mulheres que Davi teve, de concubinas, ela é grande. Está em 2 Samuel capítulo 3, versículo 2 a 5. A poligamia, ela foi permitida, tolerada por Deus. Mas todos estes homens que viveram a poligamia, a bigamia, ele teve consequências desastrosas em suas vidas. Os reis que assim viveram, que adotaram a poligamia, eles tiveram consequências trágicas em suas vidas. Nós temos 3 inimigos para vencer, e o mais difícil deles somos nós mesmos, pois está dentro de nós, e é muito difícil tirar estes desejos de dentro de nós. Nós também temos o mundo e o diabo, que são tentações externas. Não que seja fácil também vencer estes inimigos externos. Vigilância, oração e palavra de Deus é o segredo para nós vencermos as tentações e nos encher do Espírito Santo. Ponto 2. Os meios que contribuem para a prática do pecado. O que contribui para que isso aconteça? A tentação não foi o pecado de Davi, nós já falamos, mas ao ver uma mulher banhando-se, ele foi arrebatado por aquela visão. Talvez, supostamente, Betseba, achando que não estava sendo observada, mas muitos historiadores acreditam que ela sabia sim, que ela fez isso propositalmente, Talvez ela estivesse ali propositalmente. Davi, ele ficou impressionado com o que ele viu. Nós sabemos que ela era uma mulher lindíssima. Ele mandou perguntar
por ela, e ele descobre então que aquela mulher era casada. Pronto, isto já era o suficiente para ele desistir daquele desejo pecaminoso, pois o adultério, a sentença para o adúltero era o apedrejamento na lei de Deus. E o mais agravante ainda, ele sabe que aquela mulher era casada com Urias o Heteu, um estrangeiro convertido a Deus, e que ela era filha de Eliã, que era filho de Aitofel, um dos seus conselheiros, um dos seus melhores homens. Urias e Eliã, eles faziam parte do grupo dos valentes de Davi. Está em 2 Samuel capítulo 23, do 24 ao 39. Estes motivos seriam o bastante para que ele não seduzisse aquela mulher. Mas ele não se importou com nada. O desejo foi mais forte do que qualquer mandamento. O desejo foi mais forte do que qualquer amizade. Hoje, a maioria dos adultérios, eles acontecem em ambiente familiar e de amizade, dentro de igrejas. Nada disso teve importância para Davi. Davi já estava longe de Deus. Ele já tinha extinguido o Espírito de Deus da sua vida. Ele ficou cego, espiritualmente falando. Ele queria saciar um desejo que ele sabia que duraria poucos minutos, seriam poucos momentos, e que isso podia custar-lhe a vida. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos vencer os desejos pecaminosos. Diante desse exemplo terrível, nós devemos nos esconder em Cristo, pois somente nele nós podemos vencer os ataques malignos, as propostas indecentes que nos aparecem. Terceiro e último tópico, o adultério e o homicídio de Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 11. Aqui nós temos que ter muito cuidado para nós não entrarmos nas consequências do pecado de Davi, que é a lição de número 11. Então nós temos que nos ater aqui somente ao pecado de Davi. Do capítulo 10 até aqui neste capítulo, este acontecimento, Davi já tinha estabelecido Jerusalém como capital. Se passaram mais ou menos, dizem os historiadores, 10 anos, normalmente após as chuvas do inverno, conforme os historiadores dizem, os reis partiam para as guerras, para a conquista de novas terras. Primeiro ponto, pecado gera pecado, e pecado sempre será desta forma. Pecado sempre vai gerar pecado. Pecado sempre vai trazer consequências terríveis para as nossas vidas. Um abismo chama outro abismo. Está em Salmo de número 42, no verso 7. Alguns historiadores, eles escrevem que Betseba, ao tomar esse banho no terraço da sua casa, isso era muito comum, essa prática, as pessoas caminharem sobre o terraço para tomar um vento fresco, e ela estava ali se banhando no seu terraço também, talvez para chamar a atenção realmente do rei. Talvez ela estivesse tomando banho de purificação depois do término do seu período menstrual, e isso também foi registrado para que todos tenham certeza de que o filho que Betseba esperava não era de Urias. Se Eliã era filho de Aitofel, um dos seus conselheiros, e Urias estava entre seus melhores homens, Betseba não era estranha para Davi. Ele conhecia muito bem aquela mulher. Ele sabia de quem se tratava.
aquela mulher, porque a pergunta que ele faz não é por um acaso esta mulher, Betseba, esposa de Urias? Davi, ele deixou seu pecado consumar. Ele mandou buscar aquela mulher. Ela podia relutar? Sim, mas ela não tinha forças para lutar contra os desejos de um rei. Então ele manda buscar aquela mulher, traz para sua casa real e consuma o adultério. Ele consuma o seu pecado. Mas Davi, havia tempo antes de consumar o ato, havia tempo. Ele podia ter pecado, ele podia ter confessado o seu pecado a Deus depois de consumá-lo. Tinha tempo, ele podia ter pedido perdão, ele podia ter se arrependido. Não, Davi, ele preferiu esconder o seu pecado. Quando passou-se os dias, Betseba descobriu que estava grávida, mandou avisar que ela estava grávida, dizendo para ele: só você pode mudar o destino da minha vida e da sua. E Davi podia ter se arrependido, confessado o seu pecado. Ele escolheu esconder o seu pecado, acreditando que talvez Deus não fizesse caso daquele adultério. Escondemos das pessoas o nosso pecado, escondemos da igreja, escondemos do pastor, da nossa liderança, mas de Deus, que é onisciente. Todas as coisas, diz a palavra de Deus, estão nuas e patentes diante dos olhos dele, e um dia seremos alcançados. Não escaparemos do nosso pecado cometido. Está em Números, capítulo 32, versículo 23, quando a tribo de Rubem e de Gade se estabeleceram, antes da travessia do rio Jordão, na Transjordânia, e Moisés diz a eles, então, olha, vocês têm que combater, atravessar o rio, pode estabelecer suas famílias aqui, atravessem o rio, vão lutar com seus irmãos, até que eles conquistem também as suas terras, até que eles se estabeleçam em Canaã, porque se vocês não fizerem assim, vocês serão alcançados pelo pecado que vocês cometeram. E quando diz que nós seremos alcançados, é por Deus, Nós não escaparemos do pecado que nós cometemos. O pecado de Davi, ele avolumou-se, cresceu, porque ele não tinha como esconder aquele adultério. E isso trouxe danos ao relacionamento dele com Deus. A mulher mandou avisar Davi da sua gravidez, pela lei deviam ser apedrejados. Depois disso, Davi arquitetou um plano diabólico. Ele arquitetou este plano, mandou que trouxessem Urias da guerra, para que ele desse notícias, sobre a guerra. Ofereceu para ele um presente, comprando ele, para que Urias fosse grato a ele pelo resto da vida por causa daquele presente. Deu a ele licença para ir na sua própria casa. Está em 2 Samuel capítulo 11, versículos 6 a 8. Tudo era mentira, engano, para que seu pecado ficasse oculto e o filho que Betseba esperava fosse atribuído a Urias. Urias não aceitou. Ele tinha mais caráter do que o rei Davi. Ele era muito mais disciplinado do que Davi. Ele tinha muito mais temor a Deus do que Davi. Porque em batalhas como aquelas, quando a arca estava presente, ela era chamada de guerra santa. E quando a arca estava presente, os homens precisavam estar cerimonialmente puros. E Urias, ele não achava justo que ele se regalasse na sua casa enquanto os outros estavam na peleja. Mesmo o rei liberando ele daquele voto, ele não voltou para a sua casa. Ele dormiu ali mesmo, perto da casa real, junto com seus amigos. Davi então tenta no outro dia, manda ele para sua casa, não conseguiu.
No outro dia ele oferece um banquete a Urias, dá ele coisas, né, para ele levar para sua casa, dá uma bebida embriagante para Urias, mas mesmo assim Urias não volta para sua casa. E por último, ele então entrega uma carta para Joabe e coloca nas mãos de Urias. Olha o quanto Davi foi perverso. Davi revela a sua face mais cruel. Urias levava em suas mãos sua sentença de morte sem saber. Talvez, se fosse um outro soldado que não fosse tão fiel, que fosse um bisbilhoteiro, ele abriria a carta a si mesmo. Mesmo se ela tivesse um selo real, ele abriria aquela carta. Mas com Urias foi diferente. Ele revela a sua lealdade. E nesta carta, então, Davi dá as coordenadas a Joabe, como Urias deveria morrer. E assim foi feito. Não se importando, Davi não se importou que para Urias morrer, outros soldados também iriam pagar com a sua vida naquela peleja. O pecado, ele leva as pessoas a situações inimagináveis. Depois que a pessoa peca, ela quer esconder os rastros do seu pecado. E ela faz coisas ainda piores do que ela fez de primeira vez. No ponto 2, o homicídio de Urias. Urias seria colocado à frente de uma peleja perigosa e deveria ser retirado de detrás dele a sua proteção, a sua retaguarda. Joabe era um assassino, pois ele tinha já matado a Abner. E Davi sabia que ele não teria problemas em matar Urias. E agora, Joabe sabe que o seu rei, né, a quem eles tinham tanto apreço, era também um vil assassino. Como Davi agora poderia cobrar alguma coisa de Joabe? Quando ele recebeu a notícia da morte de Urias, ele reagiu, aparentemente porque os soldados tinham morrido, mas quando ele ficou sabendo que Urias também tinha morrido, ele reagiu de modo brando, dizendo que pessoas morrem nas guerras, sem se importar, alegando ser natural mortes em uma guerra. E quantas vezes nós assistimos noticiários de pessoas que mataram alguém e elas mesmas ajudam a procurar o desaparecido. O pecado, ele destrói, ele desfigura uma pessoa. Elas ficam cegas espiritualmente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, agora estava fazendo a vontade do diabo. Não podemos estribar em nossa própria força. É Jesus que nos fortalece. E a Bíblia diz que nós devemos fugir e fugir e fugir sempre. As mãos de Davi agora estavam cheias de sangue. No ponto 3, Davi e seu comandante. Davi não era mais o modelo de um rei santo. Joabe sabia que no futuro ele poderia tirar proveito desta informação e deste favor feito ao rei. Um assassinato covarde de um soldado leal chamado Urias. Se um liderado ver o seu líder pecando, enganando, trapaceando, fazendo tudo errado e continua sendo dissimulado e enganando as pessoas, o que esse liderado pensará do seu líder? Não preciso ter respeito desta pessoa. Ele acredita que a vida cristã é uma farsa. Esta pessoa nunca mais aceitará a repreensão do seu líder. Não poderá corrigir os seus liderados. Não poderá pregar a respeito daquele pecado, porque existe culpa. O líder, ele deve ser exemplo para que o nome de Deus ele seja glorificado. Ponto 4.
a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Davi, ele acreditou que tinha encoberto o seu pecado. Esperou passar o luto, tomou Betseba por esposa, ganhou um inimigo, Aitofel. Com certeza ele não perdoou a Davi sobre aquela tramóia toda por este comportamento. Davi apenas não sabia que com Deus não se brinca, que Deus não se deixa escarnecer e que tudo que nós plantamos, com certeza um dia nós vamos colher os frutos. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Davi achou que o seu problema havia sido resolvido. Todos tiveram Davi em autoestima, pois ele confortou a viúva de um soldado seu. Davi escondeu o seu pecado por pelo menos quase um ano. No Salmo de número 32, no versículo 3 a 5, ele diz: enquanto eu mantinha meus pecados escondidos, nós vemos a lamentação de Davi. Deus deu tempo a Davi de corrigir os seus erros, mas ele não fez. Assim como Deus também nos dá tempo para nós corrigirmos os nossos erros e confessarmos as nossas culpas. Davi, ele insistiu em esconder os seus pecados. Se ele tivesse confessado o seu pecado antes que ele fosse descoberto, talvez as consequências seriam diferentes. A diferença entre Saul e Davi é apenas o arrependimento de Davi. Até que Deus enviou Natã à presença do rei Davi. A mensagem agora que Natã trazia para Davi não era mais mensagem de bênção, e sim de juízo. Betseba, ela teve participação sim neste pecado de Davi. Ela era ambiciosa. Quando ela viu que Davi poderia morrer e Salomão não reinar, imediatamente ela interviu e pediu que Davi declarasse Salomão rei como havia prometido, pois Salomão era uma escolha de Deus. Está em 1 Reis capítulo 1, versículo 11 ao 31. Aos olhos de todos, este pecado poderia ter passado despercebido, mas não aos olhos de Deus. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe todas as coisas. Porém, o que Davi fez, diz a palavra de Deus, pareceu mal aos olhos de Deus. Está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27. Podemos pecar e não acontecer nada, provisoriamente, mas com certeza Deus não deixará em oculto. As consequências, elas virão com certeza. Um dia, todos nós teremos que tratar com Deus os nossos pecados. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e também no Salmo de número 33, no verso 13 e no verso 14. Nós devemos fazer como Davi, confessar os nossos pecados, não sermos descobertos por Deus, mas pecarmos e confessarmos as nossas culpas, nos arrepender de nossos pecados, pois o mais importante é a nossa comunhão com o Pai. Paulo escreveu: por isso há muitos entre vós doentes e fracos por causa do pecado, e muitos que dormem. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. O pecado, ele nos afasta da comunhão com Deus e extingue também o Espírito Santo de nossas vidas. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou da minha aula, dá um curtir. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e compartilhe em suas redes sociais. E eu quero mandar um abraço hoje para os irmãos. Se seu nome não foi falado aqui, na próxima aula, se Deus assim nos permitir, eu estarei falando. Para nossa irmã Maria Tereza de Nazaré da Mata, de Pernambuco. Também Sônia, em Limeira, São Paulo. Reinaldo Cavalcante, em São Miguel Paulista. Também para nossa irmã Cira, de Recife, Pernambuco. Nossa irmã Esther Lima, de Mato Grosso. Edileuza, de Maracassumé.
Também Leonardo de Camaragibe, Pernambuco. Tony Cortez, da Assembleia de Deus em Maraçás, Bahia. Também nossa irmã Edmilza de Monte Alto. O irmão Otacílio Martins, está sempre aqui da Assembleia de Deus em Vale Encantado, Vila Velha. Ana Lúcia de Recife, Pernambuco. O irmão Anivaldo da Assembleia de Deus, Ipiranga, São Paulo. Nosso irmão Gilberto Costa da Assembleia de Deus de Ibirité, Minas Gerais. Nossa irmã Vera Lúcia em Benedito Bentes, Maceió, Alagoas. Também nosso irmão Sebastião Vieira em Pereira, São Paulo. Um abraço para todos os irmãos. Daí nosso irmão Fernando Marques da Assembleia de Deus em Uberlândia, Minas Gerais. Nossa irmã Cira de Oliveira de Recife, Pernambuco. O irmão Cícero Alves da Assembleia de Deus em Picuí também está sempre aqui nos comentários. E o pastor Marcelo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você que seu nome não foi falado aqui, um abraço, obrigada pelos comentários carinhosos, né? Os irmãos que celebraram comigo os 20 mil inscritos, eu sei que muitas pessoas torcem para que meu canal continue crescendo. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então,